Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde meditaremos no livro de Gênesis, capítulo 48 e capítulo 50, e Mateus, capítulo 3, dos versículos 31 a 58. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratidão te damos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, pela oportunidade, Senhor, de termos acesso à Tua palavra. Que seja uma semente plantada, nos colocamos com o coração fértil para a absorção do Teu ensinar, do Teu governar e do Teu dirigir, Espírito Santo de Deus. Tira toda distração, tira todo cansaço, tira toda preguiça, toda desatenção. Leva cativo nossas mentes diante do Teu trono. Fala aos nossos corações, nos ensina, nos direciona. Dai-nos uma palavra hoje, Senhor, diante do nosso viver, e que possamos meditar nela de noite, que ela seja uma semente plantada e que dê fruto, e que vidas possam ser alcançadas. É assim que oramos, em nome de Jesus. Vamos para a leitura? E aconteceu depois dessas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus dois filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que eu te farei frutificar e te multiplicarei e farei de ti multidão de povos e darei esta terra à tua semente depois de ti por possessão eterna. E agora teus dois filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão os teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã. No caminho, quando ainda para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E eles o levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também a tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com a sua face em terra. E José tomou os dois, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andam meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a vida longa até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e os faça crescer em sua multidão no meio da terra. E quando José viu que seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim, para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele.
E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e a sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos, ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o primogênito, minha força, o meu princípio, do meu vigor, e excelência da dignidade e excelência do poder. Estável como a água, não será superior, portanto, subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste, e ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumento de crueldade são as suas habitações. Ó minha alma, não entres no conselho secreto deles, minha honra não se una à sua assembleia, porque a sua ira matarão um homem e a sua fúria derrubarão um muro. Maldito seja o seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. E eu os dividirei em Jacó e os espalhareis em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvaram, tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filho de leão, da presa tu subiste, meu filho. Curva-se, deita-se como leão e como leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão aos povos. Amarra seu jumento à videira, filhote da jumenta, a videira escolhida. Ele levou suas vestes no vinho e sua capa no sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como o porto para os navios, e a sua fronteira será o Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre os dois fardos, e ele viu o descanso. Era bom e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e seu torno um servo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto a caminho, uma víbora junto à vereda, que mordeu os calcanhares do cavalo, de modo que o cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa te suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Asser, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma serva solta, e ele dará para palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos de Deus, poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel, aleluia, pelo Deus de teu pai, que te ajudará pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Eles estarão sobre a cabeça de José e na coroa daquele
que esteve separado dos seus irmãos. Aleluia! Benjamim saqueará como um lobo pela manhã. Ele devorará a presa e à noite dividirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E foi o que seu pai lhe falou e os abençoou, cada um de acordo com a sua bênção. E eles os abençoou. E eles lhe ordenou e lhes disse: Eu serei reunida ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Euteu, e na caverna que está no campo de Macpela, que está diante de Marre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Eteu, com a possessão para dar um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar as ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu-se ao Espírito e foi reunido ao seu povo. José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalassem seu pai. E os médicos embalaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim cumpridos os dias daqueles que são embalados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. E quando havia passado os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graças aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei. No meu túmulo eu cavei para mim na terra de Canaã, e ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepultarei meu pai e retornarei. E Faraó disse: Sobe, sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões da terra de Egito. E toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, somente os seus pequenos rebanhos e seu gado eles deixaram na terra de Gozém. E subiram com ele tanto carruagem quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram um grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhes fizeram conforme ele lhe ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, sepultaram na caverna de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Eteu, diante de Marre. José retornou ao Egito, e ele, seus irmãos e todos subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sido sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José, talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhes fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, as transgressões dos teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E os seus irmãos também caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, pois estarei eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer com que neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Aleluia. Por isso, não temais, eu vos sustentarei, e a vosso pequeno. E ele os confortou e falou com ele bondosamente. E José habitou no Egito, ele
e a casa de seu pai. José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Marqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vos levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Vamos para Mateus 13, versículos do 31 a 58, que nos diz o seguinte: Apresentaram-lhe uma parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade era a menor de todas as sementes, mas quando crescida é a maior entre todas as hortaliças, tornando-se uma árvore de modo que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O rei do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levadado. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábola, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: Eu abrirei a minha boca em parábola, proferirei as coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus despediu a multidão, entrou na casa e vieram até ele seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhe disse: O que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam iniquidade. E os lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Novamente o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Para sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca as boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo toda a espécie, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam os bons em cestos e lançam fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Tens compreendido todas estas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família e tira todo o teu tesouro, coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinou novas na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: De onde veio este homem? Sabedoria e estas obras poderosas. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De modo então tem este homem todas estas coisas? Eles se ofendiam dele, mas Jesus disse-lhe: Não há profeta sem honra, e não, a não ser sua própria terra
a sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Aleluia. Que possamos meditar nesta palavra, que venha ao nosso espírito o aprendizado. Concluímos aqui. Tenham um dia abençoado.